Voltei. Voltei. Só pegar a aguinha aqui. Que eu tinha esquecido. Deixa eu só confirmar um negócio aqui. Beleza. Beleza. Aqui. Pronto. Vamos lá. Então, né? A gente, antes do intervalo, a gente tinha chegado até essa parte dessa declaração da física, né? Do nosso projeto do Flappy Bird, né? Criamos os grupos, né? Tudo direitinho e fizemos a declaração da física. Belezinha. Feito isso, certo? Feito isso, nós vamos criar a declaração das imagens, tá? Na declaração das imagens a gente vai ter separado em tabelas, né? Jogador, fundo e os canos, certo? Por quê? Porque dessa forma o código vai ficar bem mais organizado e a gente vai poder fazer o chamamento dessas imagens mais na frente, sem ter que evitar de colocar toda aquela linha de comando de onde é que as imagens estão, tá? E outra questão também é que a gente, nesse caso, a gente vai utilizar mais uma das coisas que a gente aprendeu já com Lua, né, no Solar 2D, que é a randomização, né? A gente vai utilizar o random.math para poder fazer com que os jogadores sejam randômicos, né? Ora apareça o pássaro amarelo, ora apareça o pássaro azul, ora apareça o pássaro o vermelho, ora um cano verde, ora um cano vermelho, e também o fundo, né? Que hora vai ser dia, hora vai ser noite. Tudo questão da randomização, certo? Então, vamos agora iniciar a nossa declaração das imagens. Feita a declaração física, vamos para a declaração das imagens. Então, vamos lá. Declaração das imagens, certo? Vou criar a variável local, imagens, certo? Dentro dessa variável local, eu vou iniciar a criação das tabelas, tá? Vou abrir chaves, certo? Vou jogar lá para baixo e aí vou criar a tabela jogador, certo? Jogador. Dentro de jogador eu vou abrir de novo as chaves e aí vou começar a inserir todas aquelas minhas linhas de localização, assim, recursos, barra, imagens, barra, blue bird, que é o personagem azul, o pássaro azul, né? PNG, tá? Vírgula. Vou dar um enter. Eu vou dar um enter só para ficar mais fácil da gente visualizar, tá? Mas eu poderia abrir as chaves e colocar só a separação por vírgulas, tá? Então vamos. Recursos, barra, imagens, barra, headbird.png, vírgula, recursos, barra, imagens, barra, yellowbird.png, certo? Após após essa chave, eu vou colocar uma vírgula, certo? Porque eu vou começar a declarar agora as imagens do fundo, tá? Então, fundo,
abre chaves, dou um Enter de novo, que não fiz anteriormente nas imagens do jogador, abro as aspas, recursos, barra imagens, barra background, traço day.png, vírgula, recursos, barra imagens, barra background, traço night.png, certo? Após a aspa, boto uma vírgula novamente e agora eu vou declarar a dos canos. Canos igual a, abre aqui de novo, jogo para baixo, recursos, barra imagens, barra pipe green, cano verde, né, ponto .png, vírgula, recursos, barra imagens, barra pipe traço head.png, certo? Então fecha chaves, tá? Então, ó, aqui eu criei, tá? Uma tabela, tá? Eu criei essa variável imagens, que dentro dessa variável imagens a gente vai ter uma subtabela chamada jogador, a outra fundo e a outra canos, certo? Como é que ela vai funcionar dessa forma? Como a gente está falando em tabelas, a gente vai ter os índices, por exemplo, jogador, a gente se utilizar o índice 1, a gente vai estar chamando o pássaro azul. Se a gente usar o índice 2, eu vou estar chamando o pássaro vermelho, e se eu usar o índice 3, eu vou estar chamando o pássaro amarelo. Da mesma forma, quando eu fizer imagens.fundo, selecionar o índice colocando ele nos colchetes, né? Eu vou colocar 1 para dia e 2 para noite. Mas como é que eu vou fazer isso, né? Eu poderia fazer isso manualmente, mas como eu falei, nesse projeto a gente agora vai criar mais uma opção que a gente já aprendeu, que é exatamente a randomização, certo? A randomização, porque a gente viu que a randomização ela é mais bacana, né? Então, a criação de variáveis de randomização permite um maior controle, né? Permite um maior controle sobre o que está sendo randomizado, para poder alternar de uma forma mais fácil, tá? Então, eu vou criar agora a randomização, o fundo e o jogador por enquanto, tá? Porque vão ser as imagens que eu vou trabalhar agora nesse momento, nessa aula de hoje, certo? Então vamos lá. Aqui. Deixa eu dar um enter aqui. Beleza. Então vou criar aqui, ó, declaração dos objetos, declaração das variáveis de randomização das imagens. Declaração das variáveis, criação das variáveis de randomização das imagens. Certo? O que é que eu vou criar agora, tá? Eu vou criar
duas variáveis locais, certo? Que eles vão já fazer a função, é basicamente aquela mesma coisa. É tudo questão de organização de código, certo? Nesse momento aqui, quando eu criei as tabelas, quando eu for puxar a imagem deles, eu puxaria imagens.jogador índice 1. Eu não precisava digitar tudo isso. Aqui é a mesma coisa que eu vou fazer. Eu vou criar, por enquanto, duas variáveis de randomização, que vai ser fundo randômico e jogador randômico. Para quando eu for declarar a questão do fundo, for declarar a questão do jogador, ele não ter que puxar esse palavrão todo, tá? É como eu disse agora anteriormente, que a criação das variáveis de randomização permite um maior controle sobre o que está sendo randomizado, para que possa ter se alternar de forma mais fácil e evitar aqueles códigos gigantes, tá? Então, vamos lá. Feito isso, vamos agora criar as nossas variáveis, tá? Então, local, fundo randômico, certo? Vai ser o nome da minha variável, fundo randômico. E ele vai, como é que ele vai trabalhar? Ele vai trabalhar com o nosso amigo math.handle, certo? E aí ele vai perguntar, tu vai trabalhar com um randômico de tanto a tanto? No caso, eu só tenho dois índices na minha tabela de fundo, né? Então ele vai fazer uma randomização entre 1 e 2. No caso, vai ser, ou uma hora vai ser dia, outra hora vai ser noite. Beleza? Então vamos lá. 1,2. Deixa eu apagar logo assim. Aqui. Pronto. Ele vai fazer essa randomização entre 1 e 2. Certo? Salvei. Beleza, tranquilo. Show de bola. A outra variável que eu vou criar é exatamente do jogador randômico. Tá? Então, local, jogador randômico. Mesma coisa, math.random, certo? Aqui nesse caso ele vai de 1 a 3, porque eu tenho 3 opções, né? Então, 1,3. Beleza. Feito isso, toda essa preparação, né? Obedecendo aquele nosso escalonamento, nós vamos fazer a criação, tá? Vamos começar a fazer a declaração dos nossos objetos de exibição, né? Você vê que antigamente era uma das primeiras coisas que a gente fazia logo depois aqui das variáveis de posição, já chegar a começar a fazer a declaração dos objetos de exibição. Você vai ver como vai passando, né? Vai mudando a forma com que a gente vai aprendendo os novos conceitos. Uma coisa que antes a gente chegava de cara, jogava logo no começo do código, ele vai sendo empurrado para baixo, por causa das prioridades de chamamento de bibliotecas, de declaração de física, declaração de grupo, tudo isso a gente tem que obedecer. Por isso que eu estou fazendo todo ele comentado desse jeito, organizado, para vocês começarem a pegar as boas práticas em relação à exibição dos códigos, né? Da organização dos códigos de vocês. Porque aquela coisa, muita gente já desistiu desse nosso curso. A gente começou com um turno praticamente de 20, hoje temos praticamente um 10, 12, nem isso às vezes, que ainda faltou gente hoje. Tá mais 3 hoje. E eu acho que desses 3, 2 devem estar para desistir, porque também não deram mais notícia, mas cada um. Feito isso, vamos agora, né? Vamos voltar para o nosso foco, vamos fazer a declaração dos nossos objetos de exibição. Declaração dos objetos de exibição. Então, primeiro passo que a gente vai criar, né? Nós vamos criar o nosso fundo, certo? Até
obedecendo a nossa questão de camadas, né? Então, fundo, ele sempre vai ficar na camada de base. Então, criação do fundo. Vejam só como é que ele vai ficar agora, essa criação de fundo, a gente utilizando, né, essa questão da tabela que a gente fez com as imagens. Veja só, e também utilizando a função, a variável de fundo randômico, tá? Vocês vão ver que o negócio tá bem diferente agora. Então, local, variável fundo, né? Variável local fundo, aí display ponto new image rect. Até agora, beleza, sem nenhuma novidade. Deixa eu dar um Alt Z aqui. Alt Z não, vou deixar um Ctrl Z. New image rect. Pronto. Vou dar um Alt Z aqui. Pronto. Então, deixa eu para isso. Primeira coisa, vamos dizer aonde é que ele pertence, né? No caso agora, ele não vai mais pertencer à cena, ele vai pertencer ao grupo fundo, né? Lembra que a gente criou os grupos lá no começo do nosso código. Então, grupo fundo, tá? Aí, nesse momento agora, o que eu faria? Eu abriria aspas, né? E botaria recursos, imagens, barra, fundo, tal. Nesse momento aqui, é diferente. Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer, ó, imagens, ponto, fundo, ou seja, é a tabela imagens, a tabela fundo, está acessando a tabela fundo, por isso que eu estou botando ponto fundo, tá? E aí, aqui, em vez de eu colocar math random 1,2, eu vou colocar o que? Eu vou dizer que o índice, que eu vou chamar, né? Opa, desculpa, colchete. Toda vez eu confundo que eu acabo colocando o shift. Aí eu vou abrir colchetes, tá? Que é para informar o índice que eu quero acessar. No caso, eu criei a variável fundo randômico, né? Eu vou colocar aqui dentro do índice fundo randômico, né? Porque, ó, vejam só como é que ele iria funcionar. Antes de eu colocar o fundo randômico para vocês verem, tá? Eu colocaria 1, certo? Eu tô acessando o índice 1. Quem seria o índice 1? O índice 1 do meu fundo seria esse aqui, ó, o background day, tá? Então deixa eu só completar aqui a função, só completar essa informação para vocês verem como é que ficaria, certo? X, Y, né? Largura e altura, 100%. E lá aqui embaixo, aquele mesmo esquema que todo mundo já está craque em saber, que é o fundo.x. E aí eu vou aplicar a variável de localização meio x. E aqui embaixo o fundo.y meio y. Tá? Quando eu salvar, beleza, carregou o fundo, show de bola. Por quê? Carregou o fundo, tá, mas qual fundo que carregou? Carregou o fundo do dia, que eu disse que era no índice 1, certo? Se eu vier aqui no meu código e disser aqui agora, aqui eu quero o índice 2, a gente vai ver que ele vai alternar para o índice 2, que vai ser o meu fundo noturno. Aqui, ó, background night, tá? Então vou botar um 2 aqui, ó. Quando eu salvar, ele transformou para noite. E aí, como eu falei, eu quero utilizar a randomização. A gente viu que a randomização, ele deixa o jogo dinâmico, ele deixa o jogo mais interessante, né? Então, em vez de eu colocar 1 ou 2, eu vou agora, dentro desse meu índice, eu vou aplicar aquela minha variável, né, de randomização das imagens. No caso, fundo randômico. Eu vou digitar aqui, ó, fundo randômico, certo? Quando eu salvar, tá salvo. Aí tu vai dizer, ah, professor, não mudou. Calma, patrão. Olha só, relaunch. Ixi, falhou. Fundo randômico.
certo. Aqui é que eu estou vacilando. Deu boa aí? Ah, mas é aquela. Eu acho, sabe o que é isso aqui? Ah, pronto. É aquela coisa da randomização. Quando tu tem duas, só duas possibilidades de randomização, às vezes ele acaba que ele repete. É isso que aconteceu aqui no meu. Ó, ele já ficou de noite, eu não mudei, tá? É aquela coisa dele só ter é aquela coisa, é o 50%. Pronto. Tu quer um exemplo melhor do que esse daí? É que nem as USBs. Tu tem 50% de chance de acertar o lado. Mas 100% das vezes tu erra aí na hora de inserir a USB. Tu sempre volta pro lado errado. É aqui a mesma coisa quando tu utiliza um fundo, uma randomização de só com duas opções. Então ele estava trazendo noite, 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 aí depois trouxe dia. Aí é bem capaz ele botar dia, 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 noite. Então, se eu ficar dando Ctrl R aqui, ó. Olha, ó. Tô dando Ctrl R direto, ó. Ele repete bastante um ou outro, entendeu? Mas está ocorrendo a randomização. Quando a gente aplicar o personagem, a gente vai perceber que essa randomização vai ficar mais evidente, porque a gente já vai ter três opções, né? Vai dar uma repetida também, mas vai ficar mais evidente, né? Então, veja só como a gente conseguiu reduzir através dessa criação de tabelas, né? E criação das variáveis de randomização. Olha como ficou limpo o nosso código, né? Então, beleza, meu fundo foi criado, está randômico, tá indo do jeito que eu quero. Próximo passo que eu vou fazer aqui agora é o que? Eu vou criar, certo? Eu vou fazer a criação do chão. Aí o chão não. O chão, eu não coloquei ele em nenhuma tabela, porque afinal de contas é uma coisa simples, né? A gente viu logo no nosso cenas, ou na nossa cena de início, que ele é bem tranquilo. Então vamos lá fazer a nossa declaração do chão. Declaração do chão. Tá? Local, chão, sem acentuação, né? Display ponto new image rect. Apagar essa papagaiada também aqui, que só me atrapalha. Tá? Então, eu vou dizer que o meu grupo chão pertence ao meu grupo jogo, tá? Porque afinal de contas, por que ele pertence ao meu grupo jogo e não ao grupo fundo? Quem já jogou o Flatbird sabe que quando o passarinho cai, né? Se ele bate ou nos canos ou bate no chão, ele vai acabar, né? Ele vai dar game over. Porque o nosso chão, ele vai funcionar como um corpo físico, estático, né? Como a gente viu ontem. Ele vai ter um objeto que vai ser dinâmico, que no caso vai ser o nosso personagem, o passarinho. Ele vai vir e bater nesse nosso corpo físico que é estático, que é o chão, né? Então, quando ocorrer essa colisão do corpo físico dinâmico, que é o pássaro, com o corpo físico estático, que é o chão, ele vai dar o game over, beleza? Então, por isso que ele pertence ao grupo jogo, tá? Não ao grupo de fundo. Grupo jogo, tá? Então, voltando agora o que era antes, como a gente fazia, vamos lá. Recursos, barra imagens, barra base, ponto png, certo? E aí eu entro com a largura, que vai ser toda no eixo X, e a altura que a gente viu lá na nossa tela de início, aqui ó, nossa tela de início, a base, que ele tem uma altura de 25%
no eixo Y, né? Eu quero ele 25% só do eixo Y. Beleza. Então, vamos lá. Y vezes 0,25. Eu sei que ele vai ficar bem bonitinho, bem bacaninha lá. Tá? Então, feito isso, eu vou agora fazer a declaração do chão.x e do chão.y. O chão.x vai ser meio x, que eu quero que ele fique bem no meio do eixo x. Meio x. E o y, eu quero que ele fique a 90% do eixo y. Que a gente viu que ele vai casar bem direitinho aqui com a borda do celular dessa parte aqui de baixo. Então vamos lá. Chão ponto y igual a y vezes 0,9. Vou salvar. Tá? Viu aí quando eu salvei ele já trocou de novo a tela? Então beleza. Até aqui tranquilo, né? Adicionamos o nosso fundo randômico, adicionamos nossa base, certo? Mas está faltando alguma coisa ainda, né? O que foi que eu falei? O nosso chão, né? Ele vai ser um corpo físico estático, né? Ele vai receber a colisão que vai vir do pássaro, né? Então eu tenho que adicionar o corpo físico para ele. Como é que eu faço isso? Como a gente aprendeu ontem, né? Eu venho aqui, ó, vou colocar Physics, certo? ADD Body. E aí ele vai me perguntar o que é que eu vou, qual vai ser as informações que eu vou colocar aqui? O nome dele, chão, no caso, né? Chão. E que tipo de corpo que ele vai ser. Se ele vai ser estático ou se ele vai ser dinâmico. No caso, eu vou colocar estático. Estático. Beleza. Né? E a gente viu ontem que eu tenho que criar também, né, aquele ID. Porque esse ID, quando eu for começar a trabalhar efetivamente com a física, né, naquele exemplo que a gente viu ontem, nas condições, if, aí ID objeto 1 é igual a ID chão, né? A objeto 2 ID bola, aí depois a gente bota a objeto 1 ID bola, então objeto 2 bola, para casar as informações como a gente fez ontem, tá? Então logo em seguida de eu adicionar o corpo físico para ele, eu vou dar um ID para ele. Então vai ser o chão ponto ID, tá? Igual abstring chão ID maiúsculo. Beleza. Tranquilo, calmo. Todo mundo na mesma linha acompanhando de boa, tá? Subir aqui o código para vocês poderem copiar também, tá? Feita a criação do jogador, certo? Ou feita a criação do chão, nós vamos agora fazer a criação do nosso jogador, certo? Criação do jogador. Local jogador, certo? Display ponto new image bracket, tá? Deixa eu tirar essa papagaia de novo. Tá. Então, o que eu vou colocar aqui? Primeiro, vou dizer em qual grupo ele pertence. Ele pertence ao grupo jogo, certo? Aí, mesma coisa do fundo, né? Vou chamar a tabela imagens,
Dentro da tabela imagem eu vou chamar a subtabela jogador. Jogador, certo? Vou abrir os colchetes para informar o índice, né? Nesse caso, como a gente também criou a nossa variável de jogador randômico, né? Aí, em vez de a gente chamar mathRandom 1 a 3, a gente vai simplesmente jogar jogador randômico lá dentro. Então vamos lá. Jogador randômico, certo? E vamos colocar ele com largura e altura X. Facilitou bastante, exatamente. Facilita, você não precisa, é chato montar isso aqui no começo, preparar desse jeito aqui, só que imagina, tu tá trabalhando com um códigozão assim gigante, aí tu tem que fazer a alteração numa imagem dessa, tu teria que sair fazendo essa alteração na imagem em todos os locais, procurar, aqui não. Se eu quero trocar uma imagem, eu venho aqui na minha tabela, na minha subtabela e vou lá, ó. A imagem que eu quero agora é essa daqui. Pronto, acabou. Tem dificuldade, entendeu? É essa a facilidade que as tabelas propõem pra gente, entendeu? Foi como eu falei, a criação das tabelas podemos utilizar com essa, e também com essa criação das tabelas a gente utiliza o mathRandom de forma mais fácil, tá? Então, vamos lá. Aqui, jogador randômico, beleza? E aí a largura e a altura dele, eu vou usar o eixo X para evitar dele ficar oval. Que nem quando a gente criou, naqueles exemplos anteriores, quando a gente criava a nossa bola, as bandeiras. Se lembra que a gente colocava as bandeiras e se a gente colocasse largura e altura usando o eixo X e o eixo Y, ela ficava, em vez de ficar redondinha, ela ficava ovalizada assim, parecia uma bola de futebol americano. Então, aqui é a mesma coisa. A gente vai usar a largura e a altura dele usando referência o nosso eixo X, tá? Então vai ser X vezes ponto 25 e X ponto, vírgula, X ponto 25 também. 25%, 15%, 15%, 25 não, 15, tá? Então, x vezes 0,15, tá? De largura, e de altura também vai ser x vezes 0,15. Beleza? E no primeiro momento agora, eu quero que ele fique no meio da tela, porque a gente sabe que o Flatbird também inicia no meio da tela. Então, jogador ponto x igual a meio x y, no caso y no caso, Vitor, não, aqui ó, não, aqui é xx, tá? Não é y, porque se eu colocar y aqui, ele vai ficar ovalizado. Lembra das bandeiras quando a gente colocava xy? Ela ficava parecendo ela ficava oval assim, em vez dela ficar redonda. Você vai ver aqui, ó, que vai dar certo, ó. Aí eu vou colocar a localização agora. Jogador ponto y igual meio y, tá? Vou salvar aqui para vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Ele tá bem quadradinho direitinho. Se eu colocar aqui um y aqui, ó, olha o que vai acontecer. Ele ficou, ele estica a imagem no eixo y. Por isso que eu tenho que colocar xx. Ó, a diferença agora, ó. Com o x, ele volta a ter. E ó, vocês perceberam o seguinte: ele primeiro apareceu vermelho, depois ele apareceu amarelo. Ó, toda vez que eu salvo aqui no código, ele vai randomizando já o fundo e vai randomizando o jogador. Mudou o fundo,
Mudou só o jogador. Mudou só o jogador. Mudou o jogador. Mudou o fundo, não mudou o jogador. E vai. Entendeu? Já está dando aquela randomização. Beleza? Próximo passo. Próximo passo. Vai ser a criação do... eu vou adicionar o corpo físico para ele, né? Então eu vou botar aqui physics, ponto add body, certo? E eu vou dizer para ele que o corpo físico que ele vai receber, o objeto vai ser o jogador em si, jogador, certo? E o tipo de corpo físico que ele vai assumir é o dinâmico, é aquele que vai colidir com alguma coisa. Olha só o que vai acontecer a partir do momento que eu colocar ele como dinâmico. Alguém tem ideia do que vai acontecer quando eu colocar ele como dinâmico? Antes de eu salvar? Alguém? Vamos lá. Vai cair? Perfeitamente. Por quê? Porque eu lá em cima eu já iniciei a física, disse que a minha gravidade vai ser de 6, né? No eixo Y. Então a partir do momento que eu salvar aqui, o nosso queridão vai, ó. Ui! Aí, ó. Ui! Puf! Quicou. Mas o dinâmico ele vai cair para cima também? Não. Presta atenção. Nesse primeiro momento, como é que funciona o Flatbird, Vitor? O Flatbird, ele por si só, na simulação, deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu salvar aqui por enquanto, deixa eu abrir o Flatbird completo que eu já tenho aqui, só para mostrar para vocês, tá? Deixa eu aqui. Ó, esse é o jogo final, tá? Como é que ele vai funcionar? Ó, ele por padrão, ele já quer cair, entendeu? Então essa força da gravidade vai fazer com que ele caia. Essa movimentação no eixo Y, aí já é para as próximas aulas, entendeu? O Dynamic não vai fazer também ele para cima. Ele está caindo agora, num primeiro momento, por quê? Fez, né, esse passarinho? Eu lhe acho. Então assim, ó, e vocês viram ali que naquela versão do Flatbird, o pássaro está diferente do nosso, ele tem uma animação. Aquela animação ali é dada através do Sprite Sheet, que é a folha de animações, que é essa daqui, ó. Bird Sprite Sheet, tá vendo? Ó? Aqui, ó, a asa tá para baixo, aqui tá no meio, ela já veio mais para baixo, aqui ela já subiu um pouquinho, já foi lá para cima de novo. Então, essa folha, quando não fui eu que, para minha defesa, não fui eu que criei essa sprite, tá? Foi sprite que eu já peguei pronta. Então, você vê que o Sprite Sheet nada mais é que um GIF, entendeu? Que quando a gente for ver essa questão do Sprite Sheet, que praticamente vai ser a nossa próxima matéria, né? Quando a gente finalizar a física, vai ser a nossa próxima matéria, vai ser Sprite Sheet. A gente vai ver que quando a gente vai criar uma função, que ele vai ficar chamando, aí a gente meio que funciona assim. Aqui vai ser a posição 1, aqui vai ser a posição 2, aqui vai ser a posição 3, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7, posição 8. Então ele vai ficar fazendo uma combinação dessas posições, que aí a forma que ele for exibindo ele vai dar essa sensação
de que aquele objeto está se movendo, tá? Foi que nem a gente viu aqui, o passarinho vai lá batendo as asinhas dele lá, fake dói, todo mazelado. Cheio das mazelas, o pobrezinho é desprovido de beleza. Tá, então, voltando aqui nessa questão do jogo, certo? É por isso que, no primeiro momento, a ação que ele vai executar é sempre cair. Com o desenvolver do jogo, a gente vai aplicar o evento de toque, que toda vez que a gente tocar, fizer um tap, né, que é aquele toque simples, ele vai aplicar uma força no eixo Y para cima, para ele poder passar pelos canos, né? Então, você clica, ele dá uma subidinha, passou do cano, ele vai querer cair de novo. Aí é aquela coisa, a gente, quando quer que ele desça, a gente não faz nada, a gravidade já vai atuar por si só, e quando a gente subir, a gente vai dar o tap na tela para fazer com que ele vá subindo e passe. Fala, Vitor, ia falar? É, só uma dúvida agora. Então, Exatamente. O que faz com que o passarinho caia é a gravidade, certo? E outra coisa, assim, ó, deixa eu explicar bem direitinho. O dinâmico, como eu falei ontem, quando você disse que um corpo, que o corpo físico ele é dinâmico, ele movimenta, diferente do estático, tá? Deixa eu explicar aqui direitinho. Deixa eu recorrer aqui à minha biblioteca para poder te explicar bem melhor. Tá aqui. Então, tá aqui, biblioteca de física. Abrir. Biblioteca de física. Então, corpos físicos, né? Criando os corpos. Aí, como eu falei, existem 3 tipos de corpos físicos, tá? O corpo dinâmico, que no caso o pássaro ele é um corpo dinâmico. Que aí acontece? Corpos dinâmicos podem ser movidos manualmente em código, mas também se movem de acordo com forças da gravidade ou forças de colisão, certo? Então, esse pássaro, no primeiro momento, por ele ter um corpo dinâmico, e como a gente declarou no início do nosso código lá, logo após iniciar a física, a questão da gravidade, ele naturalmente ele vai cair, certo? Ele vai se movimentar, certo? Mas também pode se mover com forças de colisão, né? O que é essa força de colisão? Quando você vê que quando ele bate aqui, ó, que quando ele cai, ele se movimenta devido à colisão com o chão. O chão está com um corpo estático. O corpo estático, ele não se move, tá? Ele não se move sob simulação e se comporta como se fosse uma massa infinita, certo? Pode ser movido manualmente, mas não aceita uma aplicação de velocidade. Resumindo, eles colidem apenas com corpos dinâmicos. É como se fosse uma parede. A parede ela não se move, a parede está lá parada. A gente pega uma bola e atira essa bola contra a parede, essa bola ela vai ser um corpo dinâmico. Ela vai se movimentar, né, através de uma força, né, vai bater na parede e vai voltar. Quando ela bater e voltar, ela vai obter uma força de colisão e vai voltar, né? E tem ainda um terceiro tipo de corpo físico, que é o cinemático, né? Que se move apenas de acordo com sua velocidade. Não respondem a forças como a gravidade, certo? E também, também só colide apenas com corpos dinâmicos, tá? Cinemático a gente não viu ainda. A gente viu somente nessa parte, nesse nosso módulo de física, a gente só viu esses 2 tipos de corpos, tá? Então, é por isso que a gente, quando vai definir essa nossa dinâmica aqui, essa lógica do nosso jogo, o nosso jogador, que no caso é o pássaro, ele tem que ter um corpo dinâmico e o chão tem que ser estático, né? Até vou mudar aqui a forma de visualização de híbrido
para debug, para vocês até verem como a gente mostrou ontem aqui, ó. Debug. Olha só como é que vai mudar aqui tudo, ó. Vai sumir o fundo, vai sumir tudo. A gente está vendo só a física atuando, né? Ou seja, virou um quadradinho e aqui o chão. Esse chão é o estático e o quadradinho que desce representa o nosso jogador, que é um corpo dinâmico, ó. De novo, se eu mandar dar um Ctrl R aqui, ó, ele vem, bate e volta, né? Porque ele está recebendo uma força de colisão. Ele desce primeiro pela atuação na gravidade e essa volta é uma força que ele recebe através de colisão. Beleza? E deu para pegar agora? Show! Então vamos lá. Deixa eu voltar de novo aqui para o modo híbrido, porque assim fica muito feio. Mas é aquela coisa, a gente também não pode esquecer de quando a gente finalizar o nosso projeto, voltar novamente aqui no nosso Set Draw Mode e voltar para o modo normal. E se eu colocar o modo normal aqui, ó, aí ele fica mesmo tal qual vai ficar o projeto quando a gente finalizar, né? Não tem mais aquele quadrado, você vê que o chão agora tá todo bonitinho, tudo legalzinho, rolando do jeito que é para ser. Tony? Beleza. Então, deixa eu voltar para o híbrido aqui, que afinal de contas a gente ainda está desenvolvendo. Hybrid. Pronto. Vamos lá. Feito essa criação aqui do nosso jogador, tá faltando ainda alguma coisa, né? A gente tem que criar, né, o nosso ID. Jogador ponto ID igual a jogador ID grandão, certo? Que isso vai facilitar no nosso trabalho quando a gente for fazer como a gente fez ontem, né? Aquele exemplo deixa eu trazer aqui para mostrar para vocês. Aquele exemplo da aula de ontem, que a gente utilizou a queda da bola, né? Para identificar a colisão entre a bola e o chão. 29, nem abrir do VS Code mesmo, só para mostrar para vocês aqui, ó. Aqui, ó. Lembra que quando a gente foi fazer essa verificação da colisão entre a bola e o chão, a gente utilizava a questão objeto.id, o objeto 1.id dizia que era a bola, né? E o objeto id 2 é o chão id. Deixa eu dar um alt aqui, pronto. Ou objeto 1 é chão id e objeto 2 id é bola id. É como o Luiz Alberto falou ontem, A para B, B para A, entendeu? A gente engloba todas as possibilidades possíveis para que o nosso simulador identifique a colisão, né? Como eu falei, se a gente for usar como exemplo uma batida de carro, a gente nunca vai saber exatamente a olho nu, aquela coisa, quem fez o primeiro contato e quem recebeu o contato, né? Aqui é a mesma coisa. Então, se eu tenho aqui um carro aqui e tem outro carro aqui, eles colidem, eu não sei se foi esse carro que bateu primeiro ou se foi esse. Então, eu colocando essa forma de verificar, mudando a posição deles, eu consigo englobar todas as possibilidades disponíveis para mim, tá? Então, deixa eu fechar esse arquivo aqui, tá? Então, basicamente, gente, para hoje, o que eu tinha preparado é isso, tá? Eu não quero também já
Porque o próximo passo que a gente vai fazer agora, que esse jogozinho é até mais tranquilo do que o quiz, né? Porque o quiz foi bem chatinho aquela criação, a gente estava começando a ver as cenas. Tá vendo como tá fluindo agora? Eu particularmente gosto mais quando a gente vai para a prática, né? A gente fica vendo essa animação direto no console, mais legal do que ficar só na teoria e botando aqueles objetos aleatórios, tá? Então, o próximo passo que a gente faria agora, com certeza, a mão na massa é muito melhor. Então, o próximo passo que a gente vai fazer, certo? São as funções, né? A gente vai começar a declarar as funções do jogo, tá? Para poder exatamente ver essa questão da colisão e tudo mais. Vamos criar também amanhã, a gente vai fazer a criação dos canos, né? Vamos também aplicar uma randomização em relação aos canos. Vamos fazer os eventos de colisão, vamos fazer chamar as funções com event listeners para poder detectar as colisões, tá? Por isso que foi importante também ontem, na aula de ontem, mostrar essas funções de detecção da colisão, que a gente vai aplicar diretamente aqui no Flatbird, né? Que ele morre ou quando bate no cano ou quando bate no chão, tá? Então é isso. Aqui eu vou só colocar aqui como criação, criação das funções, que é o que a gente vai fazer a partir de amanhã, a nossa criação das nossas funções ou funcionalidades, como queiram chamar, certo? Então, meus queridos, vou abreviar um pouco a aula hoje, até porque também já faltou o nosso colega aí, o Franciscone. Ele fez um procedimento médico, mas nada demais, acabou tendo que ficar na dele, né, quietinho, sem esforço. Então, até para ajudar o nosso colega, não quero também esticar a baladeira hoje não, até para ele poder acompanhar e amanhã ter já esse conteúdo na ponta do lápis, tá? É isso. Amanhã, né, nós vamos fazer a criação das funções, vamos fazer a criação do cano e, bem provável, se tudo der certo, provavelmente amanhã a gente já termina ele, porque semana que vem, né, eu já falei, vai ser meio devagar. A gente vai ter só 2 dias de aula, né, porque um dia vão ser 3 dias, né. Segunda vai ter conteúdo, na terça vai ter a aula de RH do bem, que vai ser a mentoria. Não faltem, olhem o que a Cleusa falou ontem, é muito importante. E a outra aula vai ser quarta, que aí vai ser véspera de feriado, em vez de ser quintou, semana que vem vai ser quartou para nós, né? Então, eu creio, se der tudo certo, a gente consegue finalizar esse Flatbird amanhã. Mas se não finalizar, a gente está com tempo. Viu? Não, muito bom, muito bom. É aquela coisa, cara, assim, ó, como o Ian tá dizendo, que ele já tem várias ideias na cabeça dele. Cara, à medida que a gente vai aprendendo aqui, que a gente vai entendendo como é que funcionam as coisas, se você tem esse veio de criação, de arte assim, tu faz tudo. A minha colega do meu grupo do ano passado, ela era designer, né? Ela era designer de designer gráfica. Ela fez uma oficina de criação de sprites pra galera. Então ela pegou um sábado lá, juntou os colegas tudinho, abrimos um meet lá e ela ensinou pro pessoal. O meu jogo lá, que foi com aquela pegada do ADS que a Cleusa falou ontem, todas as imagens que foram utilizadas no jogo foram desenvolvidas por ela. Então, se tu tem esse veio artístico, tem essa facilidade de imaginar um jogo e tudo mais, e tu tem conhecimento de como executar, meu amigo, investe nisso. Tu tem futuro, entendeu? É aquela coisa. A gente aqui ensina como fazer.
Mas essa outra parte de criação, de imaginação, é os outros 50%. Não estou dizendo que quem não tem não possa desenvolver. Não é isso, tá? Pelo amor de Deus. Mas facilita bastante. Eu sou daqueles. Eu sou mais do técnico. Eu sou um cara que fica mais por trás. Se o cara chegar com a ideia de ser assim, ó, eu quero fazer assim, assim, assado, aí eu já começo a desenvolver. Mas essa ideia inicial para mim, às vezes eu tenho um certo dificuldade. Cara, a gente vai ver alguma coisa sobre inteligência artificial, tá? Mas não sei se diretamente ao jogo, tá? Porque por causa da questão do nosso tempo, tá? Eu vou dar uma pincelada, eu vou pesquisar algumas coisas sobre a inteligência artificial, que até porque a inteligência artificial, vamos dizer assim, tá na moda, né? Cuidem, que inteligência artificial é a Skynet aí. Quem assistiu Terminado do Futuro, só lembrar da Skynet, né? Porque a inteligência artificial é boa, é um negócio interessante, a gente só tem que controlar. Porque eu penso assim, a partir do momento que a inteligência artificial, o que a inteligência artificial assim se diferencia do nós, seres humanos? Porque a inteligência artificial está sempre aprendendo. Por mais que a gente esteja sempre aprendendo, todo dia a gente aprende alguma coisa nova, a gente está sempre aberto a aprender uma coisa nova, né? Principalmente na nossa área de informática, que ela é muito dinâmica, todo dia ocorre uma nova tecnologia, eles desenvolvem alguma coisa nova. Sim, é inevitável, com certeza. Mas a grande vantagem da inteligência artificial em comparada ao ser humano é porque toda aquela coisa que a inteligência artificial aprende, ela guarda, a gente também guarda, mas é o seguinte, ela consegue acessar. Tem muita informação às vezes que a gente aprende ali, que nem no colégio. Às vezes você chegar para mim e perguntar assim, operações aquelas de matemática, tipo machine learning é top, com certeza. Por exemplo, aquelas fórmulas, equação de segundo grau. Cara, tu falar de equação de segundo grau para mim, eu vou ter que parar, vou pesquisar para olhar. Foi que nem o Luiz Alberto ontem me corrigiu a questão que eu falei, que a gravidade da Terra era 6. Na verdade é 9,8, mas é por causa do solar 2D que usa 6, entendeu? Então tem alguns conhecimentos que a gente aprende ao longo da vida, que se a gente não usa, ela tá lá, mas ela fica escondida, perdida lá na nossa cabeça. É por isso que quando eu falei nas primeiras aulas, que conhecimento é uma coisa que você adquire e ninguém tira de você. Mas, porém, todavia, no entanto, tu tem que estar sempre ali movimentando. É que nem tu aprender inglês. Eu aprendi inglês, fiz 3 anos e meio de inglês. Beleza, meu amigo. Não bota na prática esse teu inglês aí, vê se tu não consegue, vê se tu não esquece. Não pratica ele, não procura ver um filme legendado em vez de um dublado, tá? Não te força, não te puxa, você enferruja, exatamente. Meu pai está com 75 anos, eu falei nos primeiros aulas, o que ele faz quando ele chega de noite? Ele termina lá o trabalho dele, engenheiro civil, aí o cara vai fazer o quê? Vai estudar Python, vai estudar biblioteca de matemática. O cara tá sempre aqui, ó, mantendo a mente ativa, entendeu? Então, tudo que a gente está aprendendo aqui hoje, se a gente não praticar, a gente acaba esquecendo. Vai enferrujar e a gente vai esquecer. E essa é a grande vantagem da inteligência artificial em relação a gente. Ela aprende, ela armazena e ela sabe onde está armazenando. Então, na hora que ela é perguntada sobre aquele assunto, ela vai lá, acessa aquele índice dela e traz a resposta. E se ela não sabe, ela pode aprender com o usuário através daquela interação que ela faz, entendeu? E, querendo ou não, é inevitável. Eu utilizo o Anakin para não enferrujar o inglês. Ele é baseado no aprendizado de repetição, espaçado e funciona muito bem. Exatamente. Você, fazendo repetição, você tem que estar movimentando. É aquela coisa, cara. Eu fiz 3 anos e meio de inglês, tá? Eu procuro sempre tá pesquisando,
coisas, a maioria dos artigos que a gente acaba pesquisando, como eu falei, é em inglês. Tem um site chamado Stack Overflow, que ele é muito bom. Quando eu fiz esse curso ano passado de desenvolvimento web, quando eu tinha alguma dúvida, eu ia nesses fóruns buscar essas informações, como isso, a maioria das vezes é em inglês. Então, se você não praticar esse inglês, procurar esse inglês, nem que seja um inglês técnico, só para eu não estou falando nem no inglês, estou aqui, hi, how are you, I'm fine, and you, por aí vai. Não, não é a conversação. Se vocês tiverem pelo menos um inglês técnico para informática, é sensacional. Até porque eu tô com, vou fazer 41 anos já esse ano, agora em outubro, e quando eu iniciei nessa área de informática, todos os manuais eram em inglês. Tu ia montar um computador, tu ia dar manutenção, os manuais que vinham eram todos em inglês. Então eu tinha que ralar para poder entender o que estava lá para poder fazer. Hoje em dia não, tá bom, tá tudo em português, você entra no Google lá, traduzir para português e aí vai. Então, gente, pratiquem, façam que nem o Ian, vão sempre vendo e tirando ideia. Beleza, queridão? Manda depois lá no meu privado lá que a gente vai tendo umas ideias, beleza? Então, gente, boa noite. Vou terminar a palestra por aqui, que às vezes eu me empolgo, se vocês deixarem eu fico aqui só falando, tá? Então, uma boa noite para vocês. Amanhã é quinta, último dia da semana. Vamos ver se a gente consegue finalizar esse jogo aí, tá? E vamos que vamos, bola pra frente. Amanhã de manhã eu já carrego os vídeos, né, da aula de hoje e os códigos também da aula de hoje eu vou disponibilizar amanhã também, tá? Valeu, Vitor, tamo junto, valeu galera, boa noite pra todo mundo.